Boa noite. Começar Boa identificando aí noite. o nosso convidado de hoje, o Cássio Carvalho. Por gentileza, poderia falar para nós o nome da empresa que trabalha, quem você é, o que você faz e desde quando faz? Certo. Eu sou Cássio Carvalho, eu sou engenheiro mecânico, atuo como gerente de contratos na in-house industrial. É uma experiência aí dentro da de 2016, né? Eu comecei lá no show de fábrica, lá como mecânico, aí fui evoluindo, passei por supervisão, depois coordenação e agora como gerente de contratos. Certo. Ah, e o gerente de contratos, o que que seria? Qual a tua função dentro da empresa? Bom, aqui a gente trabalha em praticamente todos uh, os pontos aí que demandam, né, a relação entre cliente e prestador de serviço. Então, isso passa desde contratações, entrevistas, prospecção de profissionais, desenvolvimento de profissionais, passa pelo setor comercial, com proposta, com aprovações, passa pela parte técnica, né? Nós temos todo um corpo técnico de supervisores e técnicos, encarregados, líderes, que são desenvolvidos por nós, e, e esses profissionais são desenvolvidos aqui dentro. Nós temos todo uma, uma, um aparato técnico para esse desenvolvimento, né? Então, como gerente de contratos, eu apoio nessa parte também. E no âmbito comercial, nós fazemos toda a prospecção de novos clientes, né? Enviamos propostas, aprovamos propostas também, fazemos pleitos, renegociações, negociações com o cliente. Tem toda a parte de gestão também, que faz toda a análise econômico-financeira dos contratos. Dentro dessas análises, são feitos vários estudos e análises de custos, né, e receitas. Então, que para cargos de gestão, né, ou cargos de engenharia, né, nosso corpo técnico, aí tem que ter uma formação, preferencialmente engenharia, né, para poder ter a linguagem, o atendimento que é o que o nosso negócio exige. Certo. E por que a engenharia, preferencialmente? Porque a engenharia, ela te dá uma condição analítica muito ampla, né? Então, hoje eu sou engenheiro, né? Eu aprendi lá na faculdade diversas disciplinas, mas não necessariamente eu aplico elas hoje, né? Inclusive, eu tive muitas disciplinas que eu só aprendi na faculdade. O dia a dia não me deu oportunidade para me desenvolver. Mas a gente fica tão bem embasado que no dia a dia, o desafio do dia a dia nos torna mais preparado para resolver, né? Então, o que eu costumo dizer é fazer hoje mais um cálculo estrutural. Mas os problemas do dia a dia, aquela bagagem que a engenharia me deu, eu consigo ética que me ajudam a resolver. Então, na realidade, a engenharia me moldou a minha maneira de pensar, não necessariamente saber fazer um cálculo específico. Isso aí eu tenho que ir para aquela área específica para fazer
né, e me especializar nisso. Sim, é aquela história, né? Às vezes o cliente Teste, aprende, a gente tem que saber onde procurar. Ele te prepara para saber onde procurar. que a engenharia, ela te abre um horizonte amplo, né? Tu passa por praticamente tudo na engenharia, desde a parte técnica, de gestão, ambiental, todos os aspectos que tu vê na engenharia, né? E no cargo que você ocupa atualmente, quais os principais desafios, problemas, ou a fase de aceitação de grupo? Qual os desafios maiores que você enfrenta assim no dia a dia? Se são projetos de gestão de pessoas ou financeiros, prejuízos, tempo, dinheiro, demissões? Quais os maiores desafios que você enfrenta no cargo de gestão? Acho que sempre foi também, porque eu sempre digo assim, ó, são pessoas e sistemas, né? Pode ter um excelente sistema, mas se não tiver uma pessoa que tenha a disciplina para alimentar o sistema, de nada vale o sistema. Então, primeiro, assim, as pessoas precisam ter uma certa disciplina para conseguir fazer a máquina rodar de maneira satisfatória, né? Essa é a primeira coisa. Então, hoje, o grande desafio é conseguir engajar a pessoa de uma maneira que ela entenda que ela é uma engrenagem daquilo ali. Hoje as Certo. Então, no andamento aqui, quais as ameaças externas que a empresa sofre que não depende de você? Por exemplo, uma legislação tributária, trabalhista ou ambiental. estamos passando por um problema desses agora, tem um benefício que o governo nos deu no passado e agora está retirando, então dá um impacto econômico em todos os contratos, né? E esse impacto econômico a gente precisa repassar para o cliente, e nem sempre o cliente está preparado para receber esse impacto. Então, assim, a história de trabalhar no Brasil é difícil, é fácil. Ser empresário no Brasil, ter empresa é muito difícil. Então, hoje, outra questão também, como aconteceu ano passado, que ninguém tem ação sobre isso, mas são condições climáticas. Nós sempre pensávamos que isso nunca ia acontecer e acabou acontecendo. E afetou 30% do nosso efetivo. Então, trouxe muito impacto para dentro da empresa. Então, esses fatores ambientais acabam acarretando em prejuízo, nas contas. E outra questão também que é importante ressaltar é sobre a imagem da empresa, né? A empresa tem uma imagem, tem um nome dentro do mercado que precisa ser levado em consideração. Então, nós temos que tomar todo um cuidado para não expor esse nome de forma negativa. E isso pode trazer consequências, como, por exemplo, uma queda nas ações da Bolsa.
Então, todas essas questões influenciam no mercado financeiro, né, e, consequentemente, nas ações da empresa. Você poderia compartilhar quais foram os principais desafios e aprendizados que contribuíram para a sua ascensão na empresa ao cargo de gerente? Assim, desafios tem todo dia, né? O nosso dia a dia é resolver problema. Então, o que eu sempre fiz, digamos assim, que talvez essas minhas atitudes me trouxeram até aqui. Primeira coisa é humildade, né? Tem que ter humildade, saber que nós não sabemos tudo e que a evolução faz parte, o aprendizado é constante, sabe? Isso não tem como escapar, né? Outra questão que eu sempre carrego comigo, falando particularmente assim, é ter o benefício da dúvida. Sempre tem que ter a dúvida se está certo, se é assim mesmo, se foi isso que foi feito. Então, parece um pouco de pessimismo, mas não é. Quando a gente tem essa dúvida, ter checagens que garantem o processo. Então, assim, aquela dúvida na cabeça, será que foi isso mesmo? Será que fizeram? Será que entenderam a mensagem que foi passada? Então, isso faz a gente refletir em cheques. Entender, foi isso que tu entendeu? Foi isso que tu fez? Entendeu que tem que fazer tal serviço, tal atividade? Então, isso faz com que a gente sempre esteja demandando e checando, demandando e checando. Outra questão, assim, comportamental que faz a diferença é ter disciplina. Então, assim, é fundamental chegar no horário, é fundamental não faltar, né? Ter uma proatividade, né? Não ficar aguardando as coisas acontecerem, tem que ser protagonista. Então, assim, hoje, o que eu costumo falar? Se tu tiver num nível básico, de iniciando a carreira, tu só vai passar pro nível de júnior para pleno quando tu já estiver fazendo serviço sênior. Tu já é essencial, já tem bagagem, já tem autonomia, já é interdependente. Então, fatalmente, vai acabar passando de nível. Não tem outra saída. Porque ninguém vai querer perder um profissional assim. Então, o que eu digo assim, antes de pedir a promoção de júnior para pleno, né, e se preocupar com o salário, tem que se preocupar com as atribuições. Se eu sou júnior, eu quero ser pleno, eu já faço serviço de sênior, ou pelo menos já faço serviço de pleno. Se eu já estiver fazendo isso, fatalmente a ascensão vem. Então, essa é uma interpretação que hoje as pessoas têm equivocado, algumas, né? E que se elas tivessem essa atitude, o reconhecimento vem. Sim. Levando isso pro que tu falou pro nosso chão de fábrica, seria
um ajudante, ele nunca vai passar a profissional se ele não exercer aquilo, a função, digamos, de mecânico ou de caldeireiro, soldador, ele nunca vai ser um mecânico se ele não exercer a função de mecânico antes de pedir a promoção dele. Sim, até porque assim, ó, se ele é um profissional iniciante, certo? E ele quer passar para um nível júnior, digamos assim, está no início de carreira, como é que ele vai provar que ele aprendeu? Ele só vai conseguir provar que aprendeu desempenhando a função de um júnior. Né? Ele não vai ser promovido por osmose, isso não tem como. Então ele aprende, né, determinadas funções que caracterizam ele como. Ele desempenhando essas funções, ele vai estar comprovando que ele já sabe. E fatalmente vai passar para júnior. Se ele for júnior, ele vai estar fazendo funções de pleno, e quem sabe até de sênior, né? Ele já vai estar fazendo aquilo plenamente. Então, fatalmente, ele vai passar por uma função de pleno, um cargo de pleno. E assim vai indo. Quando eu passei de supervisor para coordenador, eu já fazia funções de coordenador, várias. Né? E quando eu passei de coordenador para gerente, eu já fazia função do gerente há muito tempo. Eu só não tinha o cargo ainda, mas já fazia. Então, quando me atribuíram o cargo, eu já estava preparado. Eu só segui fazendo aquilo que eu já fazia. E, Cássius, quais os perfis de pessoas que mais poderiam contribuir com esta empresa? Se é que tem algum perfil específico. É que, assim, nós precisamos de todos os perfis, né? Até aqueles que não dão certo. Tá? Que são pessoas, e cada pessoa tem uma ideia diferente de vida. Agora, um perfil que eu entendo e observo que vai evoluindo e cresce profissionalmente é o perfil, como eu já tinha falado antes, que tem protagonismo. A pessoa que vai lá e assume a responsabilidade do que está fazendo. Pode ser um serviço mais simples. Eu tenho um contrato que é de limpeza. É um serviço simples. Limpeza e corte de grama. Né, que é um dos segmentos que o grupo GPS atua. Então parece ser simples. Mas e se ficar sujo? Ninguém gosta do meio sujo. Então o profissional está fazendo serviços simples, é limpeza, mas é essencial. Então se ele mostrar protagonismo nisso, dá um passo à frente, vou cumprir o cronograma, vou deixar o meu serviço bem feito, né? De repente vou fazer até um pouco a mais, porque essa é a minha atribuição, mas eu quero crescer, eu quero me desenvolver, vou aprender a fazer também algo diferente. Isso vai ajudar a pessoa a se desenvolver mais rápido. Então, assim, a palavra é ter protagonismo. A pessoa tem que fazer parte daquilo ali. E, então, para a gente fechar com a última pergunta aqui, o seu conhecimento de engenharia mecânica para superar desafios, inovar e assim alcançar objetivos maiores. No que a engenharia mecânica te ajudou? Acho que isso tu já falou antes, mas é a última pergunta aqui. A engenharia mecânica me ajudou em tudo. Né? É uma sabatina, né? O curso de engenharia mecânica é uma sabatina. Na realidade, ele te ensina de tudo. Agora, o caminho que a pessoa vai seguir é particular de cada um. Né? Podia seguir um viés mais técnico, né? Eu poderia me desenvolver mais tecnicamente, né? Poderia seguir um setor mais jurídico, poderia dar essa possibilidade.
eu segui por oportunidades, né, que me foram oferecidas, segui mais pro lado da gestão. Agora estou mais voltado para a gestão. Mas, assim, a engenharia, ela te prepara para tudo. E, além disso, ela te embasa tecnicamente de uma maneira que a gente consegue ter um diálogo, né, com o cliente ou com o fornecedor, né, ou com um desenvolvimento de projeto, para conseguir ter um entendimento do que está acontecendo. Então, por exemplo, assim, eu não sou nenhum especialista em solda, mas se num projeto, ou numa demanda, ou um serviço extra, ou por qualquer motivo, surgiu um serviço de solda, né, eu vou conseguir conversar minimamente sobre aquilo ali. Eu não sou leigo. A engenharia, ela te abre tanto campo que a pessoa acaba não sendo leiga em quase nada. De tudo ela entende pouco, né? Então, isso te dá uma condição de tu conversar de igual para igual em quase qualquer assunto. Então, essa é a sabatina que a engenharia faz a gente passar, que nos prepara para o dia a dia, que é bem mais difícil. É mais difícil que o curso. Muito bom. Obrigado por ceder o teu tempo para essa pesquisa, tá? A entrevista eu lhe agradeço particularmente em nome do Grupo Uniriter. Agradeço o seu tempo que prestou para nós aqui. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Pedro, eu que agradeço a oportunidade. Para mim é satisfatório poder dividir. E que bom que a Uniriter está fazendo esse trabalho, porque, na minha opinião, quando a gente está lá no meio do curso de engenharia, às vezes as coisas parecem não fazer tanto sentido. Né? E, particularmente falando, por diversas e diversas vezes, eu pensei em desistir do meu curso. Porque não é fácil. Né? Ainda mais para quem trabalha e estuda. Não é nada fácil. Nós temos família, tem o dia a dia, né? Tem problema financeiro, tem um monte de problema que nos forçam a desistir. Mas, assim, um dia depois do outro, a gente vai entendendo que aquela dificuldade é essencial para os próximos dias. Né? Que mais difíceis, às vezes, que vem. Né? E só quando a gente passa toda essa fase, né? A engenharia é uma fase. Só quando a gente passa toda essa fase que a gente entende, né, que aquilo ali era necessário. Era uma preparação. Então, assim, que bom que a Uniriter está fazendo essa entrevista. Isso aí é fundamental. Eu não tive alguém que me dissesse isso lá quando eu estava no meio do curso, desesperado, sem dinheiro, sem condições, sem ter tempo para estudar. Né? Foi muito difícil para mim, para eu me formar foi muito difícil. Mas foi uma fase necessária na minha vida. Tudo deu certo, consegui passar, e hoje eu olho para trás, não me arrependo. Foi muito bom. Foi uma fase necessária para mim. Então, sim, a mensagem, se possível, a mensagem que eu posso deixar assim, não desista. Não desista. Se for para fazer, por mais difícil que seja, faz, vai ter problema, vai aparecer mais dificuldade, um semestre é mais difícil que o outro, o desafio é maior ainda, e aquilo ali é uma superação. Supera um semestre, vai para o próximo, é mais difícil, supera de novo, e assim a gente vai encontrando o nosso limite. Às vezes a gente tem o nosso limite, a gente nem conhece, mas é um autoconhecimento, a engenharia é um autoconhecimento. Então, assim, isso é fundamental, né? Ter essa visão, e melhor ainda se tiver oportunidade de alguém te falar. Então, não desiste nunca. Né? Se for o caso, precisa diminuir uma cadeira, diminui uma, diminui duas, mas não para, não desiste, segue, vai fazendo, que ali na frente
a Hoje a recompensa Uninter, vem. ela faz parte do grupo Anima. Então eles se preocupam muito com essa parte que você Uhum, passou para nós aqui de psicologia, né? Porque não desistir nunca, então eles criaram uhum, uma cadeira chamada Vida e Carreira, que é justamente para isso, uhum, para eles introduzir o curso em ti, entendeu? Introduzir a engenharia e o que que vai uhum. ser, como que vai ser, porque tem faculdades que a gente estuda e acha que lá fora vai ser um mundo de mil maravilhas, que vai sair formado, vai sair trabalhando de engenheiro já e a gente sabe que não é bem assim, né? É difícil, é difícil. E tem mais a de tentar mercado. A mesma questão lá de entrar lá como iniciante no chão de fábrica acontece depois na engenharia. Então nem todos conseguem se encaixar. Então também tem que ter um network por trás disso. Né? Tem que ter contatos, tem que fazer contatos com professores, com colegas, com profissionais, para sempre conseguir, depois que sair do curso, se colocar numa posição, né, que deixe de desenvolver também. Né? Daí, aí sim, aí não vai fazer tanto sentido, né, o investimento. Mas só que essa parte de se colocar só depende da pessoa. Não é fácil. Talvez depois do curso essa seja a fase mais difícil. É se encontrar um diploma de engenharia assim debaixo do braço e não ter muito onde trabalhar. É frustrante essa fase, mas também é uma fase. Né? E quando a gente consegue um lugar na engenharia, no setor de engenharia, ou uma empresa que dê oportunidade para se desenvolver, né, a gente valoriza mais aquela oportunidade. Então, também vai ter essa fase. Eu já passei por essa fase, consegui entrar, né? Tem colegas meus que não conseguiram entrar da maneira que queriam, mas voltaram o foco deles para outros negócios. Mas a engenharia está ajudando eles nesses outros negócios também. Então, nada é perdido. Nada é perdido. Tudo a gente muda o foco Certo. e pega aquela Então, bagagem e aproveita. finalizando, Cássio, muito obrigado por passar essa experiência para nós. Eu agradeço. Tenha uma boa noite. Obrigado. Eu agradeço. Então tá, boa noite. Obrigadão aí.